Shalom a todos que estão assistindo a este canal, que hoje eu vou tratar de um assunto que se refere a alguns números. Agora vamos entender a problemática. Quando contamos os dias da semana, possui uma grande relevância que se trata de 7 dias. Aqui vimos o tempo semanal, e este sistema foi feito desde o princípio de todas as coisas. Vim demonstrar essa situação para ilustrar de acordo com as escrituras no tempo de Daniel, trazendo uma comparação de acordo com as profecias de Daniel. E a forma que vem ilustrando é que este período compreende a um tempo de 7 dias, mas esta comparação retrata um período de 7 anos. E o que isso quer dizer? Vamos entender. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas hoje, muitos ficam desnorteados com as situações advindas que se passam na sociedade como um todo. O porém é que os tempos foram mudados e tudo vem se tratando ao calendário que foram alterados. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Pode perceber que aqui fala que cuidará em mudar os tempos. E esses tempos são o quê? Na verdade, mudando a forma que são conhecidos como calendário. E qual seria a razão deste enigma? Percebam que nesse tempo haverá um acordo de paz e segurança, que será feito por uma semana. Por isso eu venho mostrando o tempo de 7 anos. E este mesmo acordo será quebrado na metade desta semana, como descreve em Daniel. Ou seja, pelo período de 3 anos e meio, tempo de 42 meses, calculando 3 anos e meio, ou 1260 dias, que são 30 vezes 42. E logo após a quebra do pacto, terá mais 42 meses. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se poder para continuar por 42 meses. E no princípio será firmado os reinos, e todos juntos somarão 10 reinos, ou 10 blocos econômicos firmados no mundo. E esse tempo será por 1 hora. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam um reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E como pode ser calculado esse tempo para governar por 1 hora? É só perceber o tempo colocado pelas profecias que eu estou remetendo aqui desde o começo deste vídeo. Vamos usar a razão mais uma vez. Se calcularmos o período de 7 dias com 7 anos, então um dia será 1 ano, correto? Então se pegarmos 1 hora desse período e se fizéssemos uma análise conforme o cálculo das profecias, ficaria assim. Como aquela velhinha regrinha de 3, 24 horas vezes x, e 1 hora vezes 1 ano, e convertendo esses anos para dias, no tocante ao mês comercial, que ficariam de 360 dias, 24 horas vezes x, é igual a 1 hora vezes 360 dias. Cortas a grandeza das horas, para não atrapalhar,
E refazendo os cálculos, teremos o quê? Teremos o x igual a 360 dias, dividido por 24, que daria o resultado 15 dias nesta divisão. E nesse tempo seria o acordo com os 10 reinos, e esses reinos dará o total apoio ao governo mundial, que será do anti-messias, que virá com o engano da falsa paz e da falsa segurança. Sempre houve um tempo para ocorrer certos acontecimentos. Um exemplo é da época do Messias, quando nasceu, até a época de Massada. Ali dá para perceber que passou um período de tempo, que se calcula até chegar no ano 73. Da mesma forma virá o reset, que é o reinício, que é marcando o período em que a nação de Israel se reconstituiu uma nação novamente. E esse tempo virá quando mesmo? Exatamente no ano da Agenda 21, da nossa época, que será no ano de 2021. E esse período foi um pontapé inicial para dar o fim em um tempo para reiniciar o novo tempo da nova ordem mundial, Novus Ordo Seclorum, e será calculado os 73 anos do retorno para a terra de Israel. Tudo bem planejado e arquitetado pela elite mundial. No passado houve um processo bem parecido na época e teve uma tribulação para o povo de Israel. E em breve haverá uma grande tribulação para o povo no mundo inteiro. E só não irá participar realmente quem não estiver neste mundo mais em vida. Mas para aqueles que ainda estiverem vivos, aguarde o pior acontecer. Pois as Escrituras definem quem primeiro vai ser tirado e depois quem será levado, quem será arrebatado. Quando vimos a parábola do trigo e do joio, entendam quem será o primeiro a ser tirado. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa darei aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Viram que o joio será o primeiro a ser arrancado e lançado no fogo, e depois o trigo será colhido e colocado no celeiro. Portanto, quem será primeiro tirado da terra mesmo? Se o primeiro a ser tirado será o joio arrancado, assim define o conceito pelo raciocínio escritural. Não são homens que podem chegar a um conceito e dizer o que deve ser feito, quem será primeiro. Agora, fazendo uma análise mais profunda sobre o caso, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Entendam a razão. Primeiro o joio sendo arrancado, depois vindo a primeira ressurreição dos mortos, que logo após haverá o arrebatamento, e depois a segunda ressurreição dos mortos, que esses participarão da segunda morte com o joio arrancado, por não darem frutos. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, assim falou o Salvador. Os frutos serão conhecidos. Mas o fruto do Espírito é caridade, que conhecemos como amor, gozo, que é conhecido como alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que também conhecemos como confiança, mansidão, temperança, que conhecemos como domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Entenderam agora que frutos são esses, que não tem nada a ver com certas evidências que alguns declaram que seria o falar em línguas. É por isso que está escrito que pelos seus frutos o conhecereis, e todos serão julgados conforme as suas obras. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua HaMashiach.
Fique na paz. Amém.